Olá, eu sou Bruno Pinheiro, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp e sou membro da Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros. Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre o texto Imagens da Mãe Preta, Modernismo Brasileiro e Cultura Antirracista. Esse texto é parte do projeto Nossas Histórias, que é oferecido pela Rede de Historiadores Negros e Historiadoras Negras, pelo Acervo Kutner e pelo Gelleder's Instituto da Mulher Negra. No meu doutorado, eu analiso a profissionalização de pintores e escultores negros e negras no período entre 1947 e 1964. Nessa apresentação aqui, eu vou recuar um pouco no tempo para a gente pensar na participação das imagens na constituição de uma cultura antirracista nas primeiras décadas do século XX. E para isso, a gente vai pensar em um exemplo que é a representação da Mãe Preta, a partir de duas telas pintadas em 1912 e 1946, que elas estão interconectadas na produção dos seus sujeitos. A primeira é a tela Mãe Preta de Licínio do Albuquerque. Eu vou começar com uma anedota sobre dessa tela, que é o seguinte. Essa imagem ela foi utilizada no dia 28 de setembro de 1929 pelo Centro Operário da Bahia. Uma cópia dela desfilou pelo centro da cidade e depois foi salvaguardada pelo Museu de Arte da Bahia. Apesar desse sentido marcadamente emancipatório naquele ano, a trajetória da obra é um tanto diferente. Ela foi pintada logo depois do retorno do pintor ao Brasil, depois de 6 anos enquanto pensionista da Escola Nacional de Belas Artes, em Paris. Ao chegar no Brasil, em 1911, ele se deparou com as notícias sobre o uso da tela A Redenção de Cã, de Modesto Brocos, no Congresso Internacional das Raças, em Londres, pelo diretor do Museu Nacional. Esse momento foi o momento em que a tela de Brocos consolidou o sentido ligado às teses de embranquecimento da nação. Alinhado a essas ideias eugênicas, Albuquerque também decidiu produzir suas interpretações, pensando sobretudo na figura da Mãe Preta, ou da ama de leite, que era um trabalho doméstico que estava há décadas em desaparecência, como vemos na coluna da semana passada, do Nossas Histórias, e que estava se tornando uma imagem ligada à sujeira e a vícios morais. Nessa tela, nós vemos uma mulher negra amamentando uma criança branca, enquanto olha seu próprio filho no chão. As três figuras elas estão num canto escuro de um ambiente, sem nenhum móvel, e as roupas dos três não cabem em seus corpos. Na verdade, elas tocam diversas superfícies, o que reitera a ideia de sujeira e vícios ligado ao pensamento eugenista. Albuquerque tentou vender essa tela ao Museu Nacional em 1921 e não obteve sucesso. Em 1926, ele então vendeu para o Museu de Arte da Bahia. Inspirou a cópia de 1929. A tela de Albuquerque, assim como sua cópia, elas foram mantidas na coleção do Museu de Arte da Bahia nas próximas décadas. Wilson Tibério, um pintor negro, nascido em Porto Alegre e residente no Rio de Janeiro, provavelmente viu essa tela em sua passagem por Salvador em 1946. Eu digo isso não só pelo interesse dele pelo próprio ofício, mas também
pelas semelhanças formais entre a tela de Albuquerque e a tela produzida por Tibério em 1946 com o nome Bahia. A primeira semelhança, que é muito óbvia, são os três personagens. Só que ao invés da ama de leite, Tibério representa uma mãe de família com seus 2 filhos. Ao invés do ambiente desestruturado e vazio, há um lar, que apesar de precário, tem todos os seus elementos que o estruturam. Há também um cuidado muito patente no vestir dos personagens, diferente da tela de Albuquerque. Essa tela ela foi produzida em um contexto bastante interessante. Em 1946, Tibério passou 8 meses em Salvador. Nesse período, ele produziu 127 óleos e aquarelas. Retornou ao Rio de Janeiro e as expôs no Ministério da Educação e Saúde. O cotidiano da classe trabalhadora negra era central na produção de Tibério desde as suas primeiras pinturas. Em 1940, ele começou a trabalhar para diversos órgãos da imprensa, sobretudo jornais, enquanto ilustrador. E nesse período, ele já mostrava esse interesse. Em 1945, ele faz a sua primeira exposição, justamente com temas afro-brasileiros. Esse era o título da exposição, com mais de 60 obras. A exposição ela foi financiada pela Associação da Imprensa do Brasil. No ano seguinte, ele realizou então a sua segunda exposição, a Exposição da Bahia. Logo depois de 1946, ele teve uma grande mudança na sua vida. Ele se mudou do Brasil e foi à França. De lá, ele morou em diferentes países da África, no Senegal, Sudão, Benin. Em todos eles, ele teve problemas com o governo colonial, sendo expulso de alguns deles e se estabelecendo, por fim, em Paris até o final da sua vida. Lá, ele se articulou por toda a vida em redes de intelectuais e artistas negros, participando, por exemplo, do Congresso dos Intelectuais e Artistas Negros de 1956, que aconteceu na Sorbonne. Entre essas duas imagens, a gente consegue notar a constituição de uma cultura antirracista em que as telas participavam. Enquanto a primeira, a revelia do pintor, nós vemos a apropriação das imagens por movimentos organizados negros. Na segunda, a gente vê profissionais do campo da arte, do qual o Tibério não era o único homem negro, mobilizando o seu próprio imaginário e sua própria visão sobre a sociabilidade negra do seu período. Me chama a atenção que, nesse momento, o Tibério estava muito bem articulado com Abdias do Nascimento no estabelecimento do Teatro Experimental do Negro em 1944, e certamente sua experiência informou Abdias quando ele propôs, em 1950, a criação de um Museu de Arte Negra. Um outro ponto que me chama muito a atenção é como que a circulação dessas imagens acontece em paralelo a projetos de monumentos em homenagem à Mãe Preta. A gente tem, sobretudo, o projeto de 1926, que é criado um ano depois que a tela é vendida para o Museu de Arte da Bahia, e o projeto de 1954, encampado pela Associação Cultural do Negro, em São Paulo, que levou à construção definitiva do monumento no Largo do Paissandu. O monumento de 1954, ele foi, em seu tempo, já questionado, seja pela forma como ele representava a Mãe Preta, seja pela escolha de monumentalizar essa figura. Contudo, nas décadas seguintes, ele foi apropriado pela comunidade, como hoje já podemos perceber ao passar na frente, no Largo do Paissandu, e ver velas acesas, flores deixadas para a Mãe Preta. Também houve uma revisão crítica
sobre a sua figura, e uma das leituras mais potentes em relação a ela é a leitura da Lélia Gonzalez nos anos 80, em que ela aponta a Mãe Preta enquanto uma das figuras de resistência da história das mulheres negras no Brasil. O último uso da imagem da Mãe Preta que eu vou apresentar aqui é essa gravura de J. Cunha, realizada em 1994. Além do trabalho da Ama de Leite, ela realiza uma segunda jornada de trabalho enquanto vendedora na rua, como o tabuleiro na cabeça mostra. A figura da Mãe Preta nas atividades do Ileaie assume posição central na continuidade da celebração do 28 de setembro como Dia da Mãe Preta, no tempo presente. Nesse vídeo, nós analisamos um pouco sobre a participação das imagens na constituição de uma cultura antirracista nas primeiras décadas do século XX no Brasil, além de alguns dos seus desdobramentos nas décadas seguintes. Para saber mais, você pode ir até o site do Gueledés e ler o texto Imagens da Mãe Preta, Modernismo Brasileiro e Cultura Antirracista. Muito obrigado e até a próxima.